Deu uma panezinha no vídeo aqui, não sei qual o motivo. Beleza. Voltou? Tudo certo? Voltou, tinha dado uma panezinha aqui, não sei, coisa do WhatsApp, tá dando. Sim, sim. O WhatsApp não, do Instagram que tá quebrando aí. Você estava falando acerca da Fevale, né, da faculdade, né, o embate que tinha os graduados, às vezes. Sim, na realidade hoje não é fácil para mim, né? Eu sei que tem alguns colegas que me hostilizam, né? Que são hostis, né? Que me hostilizam, mas a maior parte me trata muito bem, etc. E alguns que me hostilizam ali, tu vê que, sabe, não preciso me preocupar com eles, né? Só bem colocando assim, né? E assim, eu consigo enxergar muito bem. Eu consigo, Rodelei, enxergar bem dentro das pessoas, entendeu? Então eu olho para aquela pessoa, sei o que ela está pensando praticamente. Né? Eu entendo, avalio muito bem a semiótica, né? A ectoscopia, faces, atitudes. Sim. Colegas aí fisioterapeutas fazem infundadas, né? Às vezes críticas por inveja, né? Então, quem sabe também dentro da quiropraxia tem ali um arzinho ali de inveja, porque você é um fisioterapeuta e você vai se tornar um graduado em quiropraxia, é especialista, é o 02, né, da especialidade em 03. É o 03 da especialidade aí em quiropraxia, né? É uma referência aí para nós, fisioterapeutas quiropraxistas, é um dos fisioterapeutas que mais formou profissionais dentro da quiropraxia, né? Fisioterapeutas dentro da quiropraxia. Então, tem que tirar o chapéu para você aí, porque foi um dos desbravadores da especialidade como ela é hoje, né? Mas, Rodelei, eu não me preocupo com isso, porque assim, a gente formou poucos profissionais, mas nós formamos com qualidade, né, Rodelei? O que a gente formou com qualidade. E agora passei por uma nova etapa e é isso aí. Sim. Então vamos lá, né Pablo? Vamos aí aos questionamentos aí, né, acerca da quiropraxia, né, em si. Né, primeiramente, o que você está achando realmente da graduação em quiropraxia? Né, você que tem uma vivência já na quiropraxia, você tem um conhecimento, embora a graduados de quiropraxia acreditem que realmente o fisioterapeuta ele não conhece quiropraxia como a quiropraxia Vamos ser bem sinceros, né? Vamos ser bem sinceros. Dentro da especialidade tem fisioterapeutas que conhecem quiropraxia. Mas a gente sabe, Rodelei, que a maior parte é deficitário ainda, né? Sim, sim. A maior parte, nós temos, existem pseudo-formações, né? Existem pseudo-formações. São manipulativos, né? São fisioterapeutas manipulativos, esse deveria ser o nome, né? Executam algumas técnicas de quiropraxia, e a quiropraxia tem que ser entendida que ela não é uma técnica, né? Ela é um conceito, é uma filosofia, é uma ciência da saúde. Então, a maioria desconhece isso, até por oportunistas. Mas existem sim fisioterapeutas, existem sim, eu não vou mentir em nenhum dos lados, né, que são muito bons profissionais atuando na quiropraxia, existem, né, não estamos aqui discutindo se tem que ser X, Y, Z, eu estou falando a verdade. Sim. Então, assim, existem profissionais
fisioterapeutas que atuam na quiropraxia que são muito bons. E existem muito ruins também, entende? Sim. Na realidade, eu vou falar a verdade, eu não vou mentir aqui, né? Eu vou falar a verdade. Então, existem profissionais que envolvem-se em formação, ações... Então, e mesmo assim, existem fisioterapeutas, né, formados, que atuam dentro da fisioterapia, que são profissionais ruins, são fisioterapeutas, né? Ruins. E dentro da quiropraxia também tem graduados, quiropraxistas graduados ruins. Entendeu? E quem vai saber dizer se esse profissional é bom ou não é o cliente. Entendeu? Mas na realidade entra numa outra questão, né? Eu vou dizer assim para ti, ó, existe a necessidade de haver uma proteção para a sociedade. Entende o que eu estou falando? Com certeza. Então, assim, a gente não pode dizer que assim, o cliente vai escolher quem vai ser atendido, né? Somente assim, né? Sim, eu acho nesse momento, infelizmente, é assim. Mesmo que hajam 2 profissionais, Rodelei, que talvez vamos supor, 2 tipos de profissionais que vão atuar, vamos supor 3, 4, 5, sei lá, 1000, não importa. Não importa como ela vai ser regulamentada, mas ela precisa ser regulamentada. Então precisa. E outra coisa muito danosa é os profissionais ensinando de uma forma deliberada coisa que eles nem sabem, né? Com certeza. O profissional fez um cursinho ali de 30 horas, um final de semana, um mês depois ele está oferecendo o curso, sendo que ele não tem nem destreza para executar essa técnica, né? Porque ele aprendeu apenas uma técnica, ele não está fazendo quiropraxia, ele não está atendendo com a quiropraxia, né? Mas assim, a gente precisa deixar bem claro também que, embora possam ter fisioterapeutas manipulativos que usam técnicas de quiropraxia ou que até se dizem quiropraxistas que não têm uma qualidade, o fisioterapeuta ele tem um conhecimento e ele não vai causar um dano ao cliente. Ele vai ver que a limitação dele vai chegar a um ponto em que ele vai atender com fisioterapia e deixar as técnicas de quiropraxia de lado. Sim, mas o grande problema real, isso é bem importante, esse é o motivo de precisar de regulamentação, são os leigos, né? Profissionais sem o mínimo de conhecimento e graduação. De acordo com o que você disse, porque realmente o fisioterapeuta, ele tem a sua base de conhecimento, né? E na hora que ele vai se apertar, na hora que ele for se apertar, ele vai parar, ele vai saber. Só que assim, não em todos os casos, Rodelei. Tem algumas situações que o fisioterapeuta ele precisa de um conhecimento adicional, ele precisa fazer testes pré-ajustivos, né? Ele precisa e não tem, alguns conhecimentos não tem na nossa formação, entende? Então, esses conhecimentos, quando eu menciono o risco, por exemplo, quando eu falo assim, por que fazer esse teste? Daí o sujeito lá fala, isso aí é porque, digamos ali, nós temos que verificar se não vai haver um trauma na artéria. Não tem nada a ver com isso, entendeu? Falta alguns conhecimentos, né? Então, esses conhecimentos eles precisam ser complementados. Então, mas eu te digo assim, o fisioterapeuta, ele é um profissional que ele tem uma ótima formação, ele tem, digamos ali, ele tem, na realidade, uma capacidade de diagnóstico funcional, ele tem já uma boa base, né? Então, ele não podemos dizer que ele é um risco, né? E realmente, de fato, quem é mais perigoso, né? Quem é mais perigoso, de fato, é o profissional leigo, né? Esse profissional leigo é um risco eminente, né? Sim, não quero colocar num pacote, mas cada um tem que saber qual que é a sua área de competência. Então, massoterapeutas, eles têm uma formação muito ínfima para poder tratar uma coluna, né? E aí tem alguns cursos aí de quiropraxia, pseudo-quiropraxia para massoterapeutas, né? Que colocam realmente a sociedade em risco. O massoterapeuta ele não tem conhecimento, não tem
Pensa assim, se você pegar um massoterapeuta com uma formação técnica, um massoterapeuta com uma formação de 400 horas, pelo amor de Deus, esse cara não tem nem conhecimento de anatomia. Outro dia eu vi um massoterapeuta que ele tem um canal no YouTube e ele fica ensinando, né? Ele tem cursos, ele ensina outros massoterapeutas a pseudoquiropraxia. Aí teve um questionamento que fizeram para ele e ele não soube dizer, né? A pessoa falou assim, mas qual a influência que ele está executando na articulação apofisária? Ele nem sabia o que era. Eu vi algo assim, que ele, falado em zigo apofisária, ele chamou de zica apofisária. Zica apofisária. Zica apofisária. Então, pensa assim, por que precisa ter uma lei para regulamentar? Tá? Primeiro que para proteger a sociedade. Segundo, que para proteger a quiropraxia como uma ciência da saúde. A quiropraxia ela não é um cursinho, né? E aí você vê o cara usando o Sentai, né? Que é aquela técnica japonesa dos martelinhos, e falando que aquilo é quiropraxia. É uma distorção total, né? Mas assim, ó, existe essa mesma distorção, Roderley. Quando o fisioterapeuta, ele também ele chama a quiropraxia de algo que não é quiropraxia. Também, o fisioterapeuta também faz isso. Sim, com certeza. Não é só o profissional do Sentai. O fisioterapeuta, sim. Às vezes, ele chama uma outra coisa de quiropraxia. E ele faz coisas que não... Ele faz coisas que não é quiropraxia, existe a quiropraxia. Isso também existe na fisioterapia. E isso é um desrespeito com a comunidade, com a sociedade também. Entende? Sim. Isso não pode ser dessa forma. Dentro da fisioterapia, Pablo, nós temos também a especialidade de osteopatia, certo? Depois a gente fala um pouquinho acerca disso. Que a filosofia é completamente... tem vertentes que são próximas, mas ela tem uma filosofia particular, né? E a quiropraxia tem outra. Tem algumas técnicas que se assemelham, sim. Porém, osteopatia não é quiropraxia. E tem fisioterapeuta osteopata dando curso de quiropraxia. O cara não tem formação alguma em quiropraxia, né? E ele está ensinando osteopatia estrutural como se fosse quiropraxia. E não é. Isso é muito comum. Isso você sabe, que é muito comum osteopatas, digamos, se apropriarem do nome quiropraxia e darem cursos pequenos de quiropraxia. Isso é muito comum. Como se fosse assim, a parte estrutural da osteo é a quiropraxia. E na realidade, não é. Tem nada a ver. Bem, Pablo, vamos deixar uma coisa assim bem clara, né? Péssimos fisioterapeutas osteopatas fazem isso. Péssimos fisioterapeutas osteopatas que são oportunistas, né? E adquirem o nome da quiropraxia e enganam as pessoas dizendo que estão ensinando quiropraxia, né? Porque como eu estou entrando nesse meio também, já estou cursando, né, a formação em osteopatia, a gente vê que os fisioterapeutas osteopatas eles são muito corporativistas, tá? Porém, como a osteopatia ela é uma formação plena, não tem cursinho de final de semana de osteopatia, né? Aí esses profissionais que querem vender o peixe deles, vou usar o nome de quiropraxia e vou falar que essa técnica aqui é quiropraxia. São os péssimos fisioterapeutas osteopatas, né? É uma questão ética, né? E assim, na realidade o objetivo é financeiro, né? A gente sabe que o objetivo meramente é financeiro. Sim. Vamos para os questionamentos. Eu estava vendo uma pergunta aqui do Dr. Gilberto, depois a gente volta aí e responde, um comentário, na verdade, a gente bate em cima disso. Né? Vamos se ater aí, né, ao tópico. Né? Pablo, você acha que a quiropraxia deve ser regulamentada? Por quê? Olha, eu acho que
precisa ser regulamentado. Tá? No passado, eu era um defensor da especialidade, porque por uma questão de revolta e por várias situações, era um defensor da especialidade. Mas o que acontece? Como especialista, eu não vi, digamos, o nosso regimento protegendo as pessoas em geral da comunidade. Eu não vi isso. Em nenhum momento eu vi alguma coisa acontecer quando um massoterapeuta, um prático, ou um profissional que não tinha qualificação para fazer quiropraxia, entende? Eu não vi nenhum movimento em proteção da sociedade pela digamos, nossa especialidade, né? Eu não vi isso. Então, o que eu observo quanto a isso? Eu observei que não tem regulamentação. Não tem regulamentação. Então, assim, a gente não pode dizer que está regulamentado em favor da quiropraxia, da fisioterapia, porque se qualquer um atua, então não está regulamentado. Está regimentado, é diferente, entende? Então significa que é legal atuar, né? O fisio atuar é legal, mas não é legal qualquer um atuar. Então isso não é uma regulamentação, entende? Pablo? Mas assim, em cima disso aí eu te pergunto, não caberia ao nosso conselho, né, ao COFITO, no caso, né, ter feito um documento, né, e entrado juntamente ao Ministério Público, questionando profissionais que não têm capacidade, não têm formação de executar essa técnica? Não seria uma via? Na minha opinião, sim. Você está me perguntando, né? Na minha opinião, sim. Mas não houve isso, né? Não houve nenhuma manifestação. E outra coisa, mais longe disso, né? Poderia haver um projeto de lei também. Poderia ter havido um projeto de lei que defendesse isso. Não houve esse projeto de lei. Então, não houve interesse, ou houve interesse na bagunça. Entende? Bagunça não pode ser. Não pode ficar bagunçado, entendeu? Então, agora nós vamos colocar o fogo no parquinho, então. Quero só ver. Vamos começar com o parquinho. Eu tinha uma segunda pergunta aqui que você já praticamente respondeu, né? Qual que era o problema que a especialidade enfrenta, né? Então, já entrou dentro disso. Então, vamos falar... Hoje você é um associado da ANAFIC, né? Porém, você não está à frente da ANAFIC, você hoje atua Hoje eu estou licenciado, definitivamente licenciado, então eu não estou mais fazendo nem parte, nenhum papel diretivo, né? Às vezes, eu posso dizer assim, às vezes as pessoas me perguntam algumas coisas, eu aconselho, né? Você tem, então, diante da ANAFIC, você tem atuado como um consultor, então? Às vezes, sim. Sim. Então, eu estive debatendo com um outro profissional, tá? Que fez uma postagem no Instagram questionando a especialidade, a pós-graduação, enquanto especialidade, composta por profissionais que não têm o título de especialista. Eu vou dizer uma coisa para você, sobre isso. Olha só, eu vi alunos dos programas da ANAFIC, tá? Sem terminar o programa, conseguia passar na prova de título. Entende? Porque a pontuação em títulos era muito baixa, entendeu? E eles conseguiram passar mesmo antes de concluir uma diplomação, por exemplo. Sim, você entende o que eu estou falando? Então, assim, a titulação de especialista não é o grau mais elevado que existe. Você entende? Para os fisioterapeutas, eu acredito que a titulação da ANAFIC é mais elevado do que a titulação de especialista, entendeu? Em termos de formação de conhecimento ou de garantia de padronização de conhecimento. Então, assim, né, para gente jogar a lenha na fogueira aí, então,
teve um racha na ANAFIC, né, a partir de 2018, né, após uma eleição, tá? Teve eleição de nova diretoria, você na época tinha uma chapa, tá? E tinha uma chapa concorrente, né? As duas disputando aí a direção da ANAFIC. Assim, eu pergunto para você, quem era quem compunha a ação eleitoral dessa eleição de 2018? A organização da eleição? Oi? Sim. Você fala na organização da eleição, né? A comissão organizadora. Isso. A comissão organizadora era presidida pelo Alexandre Viterbo, né? O Alessandro Viterbo foi o sujeito que organizou a eleição, né? Contratou uma empresa, e essa empresa, então, organizou um sistema virtual de eleição, né? Então, foi o Alessandro Viterbo que fez essa organização, né? Contratou a empresa certinho, né? E coordenou a inscrição de chapas, foi ele mesmo. Houve algum questionamento por parte da comissão organizadora acerca da validade do resultado da eleição? Olha, não houve nenhum questionamento. Inclusive, se houvesse questionamento, eles seriam os questionados, porque foram eles que organizaram, né? Entendi. E assim, então esses profissionais que compunham até te digo assim, até houve um questionamento, sim, da nossa parte, porque quando a eleição se resolveu e a nossa chapa venceu, eles não queriam dizer quantos votos, qual é o percentual de votos que a gente obteve. E eu insisti, não, é meu direito saber como é que eu ganhei, se eu ganhei fácil ou ganhei difícil. Eles não queriam dizer. Porque nós vencemos com 85% dos votos. Aí eu insisti, eles disseram. Entende? Porque esse foi o questionamento. Eles estavam querendo esconder o quanto por cento dos votos tinha. Né? E no fim acabaram, né, falando, né? Eu não sei se era para preservar o outro lado, eu não entendo. Uhum. E esses profissionais que compunham a comissão eleitoral e que compunham a chapa oposição, eles estão na ANAFIC ainda hoje? Não, eles saíram logo depois que houve a eleição e perderam, eles imediatamente saíram da ANAFIC, né? Na eleição que eles mesmos organizaram, eles organizaram a eleição, eles perderam e saíram. Inclusive a comissão organizadora saiu da ANAFIC também. Entendi. Muito estranho, né? Oi? Não seria mais fácil, digamos assim, continuarem na ANAFIC defendendo os valores da quiropraxia dentro da fisioterapia e em uma segunda oportunidade olha só. diretoria? Olha só, o que eu penso é que é o seguinte, ó, que o regimento da ANAFIC era duro demais para eles. Entende? O regimento da ANAFIC, as metas da ANAFIC eram muito fortes para eles. Então eles precisavam de uma norma mais branda. Então eles saíram da ANAFIC porque eles não conseguiam aguentar as normas. Porque a ANAFIC, ela tem um sistema e não é o presidente que define as regras, é o regimento que define. E o regimento foi feito para que as pessoas cumprissem. As pessoas nem todos gostam de cumprir regras, né? Então, mas Pablo, me explica uma coisa. Quem que participou da elaboração desse regimento? Esse regimento ele foi elaborado por mim e por uma comissão de profissionais dentro de um evento que teve aqui em Novo Hamburgo, no início da formação da ANAFIC, né? Então, quer dizer que esses profissionais que tinham a chapa oposição e saíram, eles também participaram da elaboração desse regimento. Mas daí me espanta. Por que questionar, então, esse regimento? Não, você cria uma norma, você ajuda a criar, coloca um gatilho nessa norma, eu pertenci a esse gatilho, e
depois, quando ele não é interessante por algum aspecto comercial, você quer mudar só para atender uma demanda comercial. Mais ou menos isso. Entendi. Mais um questionamento. Qual foi... Hoje a ANAFIC não faz mais parte, né, da representatividade da quiropraxia dentro da fisioterapia junto ao COFITO. Tá? Temos uma outra associação, tá, que foi escolhida para estar à frente disso, e mais à frente a gente conversa acerca disso. Mas eu te pergunto, qual foi o motivo do descredenciamento da ANAFIC junto ao COFITO? Olha, Roderley, até hoje não se sabe o motivo, porque a ANAFIC somente recebeu uma carta informando o descredenciamento, né? Não houve um motivo justificado formalmente. Você compreende? Então, só disseram assim, ó, o órgão, o Conselho Federal, tem como direito fazer o descredenciamento e está fazendo. Somente falou isso. E, na realidade, aí surge um monte de boatos, né? Porque, na realidade, a ANAFIC está vendendo curso. A ANAFIC nunca vendeu nenhum curso, ela nunca vendeu um curso, ela só registrava cursos, né? E isso é diferente de vender cursos. Então, o que acontece? A ANAFIC, ela credenciava escolas, e outra coisa, ela não dizia que lá na prova de título só ia passar nas escolas dela. Ela nunca disse isso. E eu posso afirmar, porque participei de várias avaliações, nós aprovamos profissionais de várias escolas e nunca precisou ser credenciado na ANAFIC. Nunca. Então, na realidade, a ANAFIC nunca vendeu nenhum curso, né? Agora, as pessoas que tinham cursos registrados na ANAFIC divulgavam que aquele curso era da ANAFIC. E isso não é ilegal, né? Significa o seguinte, aqueles cursos e aquelas escolas alcançavam um nível de qualidade mínimo. Só isso. Mas não significava que outras escolas não tinham qualidade ou coisa assim. Apenas não eram monitorados pelo processo de credenciamento. Sim. Entendi. Temos uma outra associação à frente da representatividade da especialidade. Eu fui ver o edital, né, da prova de especialista, né, quando foi lançado, né, que quem coordena, quem dá a base de referência, né, de literatura para se buscar e estudar, quem indica é a associação, né, que representa. E notamos que tinham vários artigos, né, da osteopatia. É correto, em uma prova de titulação de especialista para quiropraxia, ter como referência literatura da osteopatia? Olha, eu acho assim, ó. Depende muito, né? Eu vejo assim, ó. Depende muito. Me colocaram muitas questões a respeito da prova, tá? Não é incorreto ter uma literatura da osteopatia, não é incorreto. Mas assim, a organização da prova tem que ter como foco, a base curricular da quiropraxia e não da osteopatia. E essa é uma questão que deve ser considerada. Então, da mesma forma, por exemplo, assim, ó, tem conhecimentos da quiropraxia que não se pode colocar numa prova de títulos de quiropraxia, porque tem conhecimentos que são fundamentais de padronização internacional para a quiropraxia e outros que são elegíveis, que não são, digamos assim, ó, exigência curricular mínima, entende? Então, numa prova de títulos, tem que se basear na exigência curricular mínima. Eu não posso obrigar, por exemplo, que numa questão, vamos supor lá nas questões descritivas, que são altamente eliminatórias, que tenham conhecimento de uma técnica que nem todas as formações têm aquela técnica. Não sei se você compreende. Sim. Então, quando nós estávamos na organização da prova, sempre essas duas questões eram estudos de caso. Tem que ser estudo de caso, ou de fundamentação fisiológica. Não poderia ser assim. Nem na graduação não é assim.
Roderley, não é assim. Então, não se pode, numa prova, por exemplo, lá no National Board of Chiropractic Examiners, não se pode pedir que o cara saiba lá Network Spinal Analysis. Não dá. Porque tem quiropraxistas, a maior parte dos quiropraxistas no mundo não sabe o que é isso. Tu entende? Essa é uma técnica que não é da fundamentação básica da quiropraxia. Sim. Então, eu fui também olhar, né, acerca da literatura de referência para a prova de títulos, né, da osteopatia, e não tinha nada da quiropraxia lá. Tá? Era só temas relacionados à osteopatia, só para ficar bem exemplificado. Uma correção depois, né, houveram muitos questionamentos, a ANAFIC questionou, tem uma outra associação também que questionou acerca disso, né? E houve ali uma correção. Mas, assim, me espanta uma associação que representa a quiropraxia não usar somente literatura da quiropraxia. Dizer que não tem conhecimento de literatura da quiropraxia, tem uma infinidade, né, de artigos, né, que poderiam ter sido colocados como referência. Não precisa pegar da osteopatia. Né? Então, essa é a minha questão, meu questionamento. E aí, o que você acha, Pablo? Deixa eu perguntar para você. O que você acha de uma associação ser escolhida para representar uma especialidade, né? Então, vamos lá, vamos escolher uma associação para representar, né, a especiacia junto ao COFITO e junto à sociedade. E aí, essa associação, ela tem que dizer que a especialidade é boa, né? Ela tem que defender os direitos da especialidade, tem que incentivar os fisioterapeutas que têm formação em quiropraxia a fazer, correto? E aí, o que você me diz dessa associação ser escolhida e o presidente dessa associação não ser um especialista COFITO? Olha, eu acho que assim, ó, o que eu vou dizer bem objetivo, né? Eu acho que é uma quebra de pré-requisitos, né? Então, assim, ó, eu sei que houve um processo, olha só, houve um processo em São Paulo contra um fisioterapeuta que era diplomado, o cara sabia muito de quiropraxia, né? E ele não tinha prova de título de especialista. E ele foi autuado pelo Conselho Regional por se identificar como fisioterapeuta quiropraxista. Porque ele foi autuado, né, foi, fiscalizado pelo Conselho, porque ele não tinha prova de título, embora tinha ampla experiência e formação, entende, na área. Mas ele não tinha prova de título. Então, imagina, esse indivíduo, que eu sei bem o nome dele, sei até a cidade, São Roque, esse indivíduo, ele teve seu direito cerceado de se identificar como fisioterapeuta quiropraxista. Mas tem um indivíduo lá que pode presidir a associação que dá o título sem ser especialista, sem ser titulado pelo COFITO, sem ter... Então ele vai coordenar a elaboração do processo de titulação sem ter passado pelo processo. Tu tá entendendo? Eu não tô querendo ofender ninguém, mas eu não acho isso coerente. Sim, não estamos falando em termos de pessoa, estamos falando em termos de titulação. Regimentais. Né? Não faz sentido. Aí você pensa, faz sentido defender a especialidade não sendo especialista? Você, como presidente de uma associação de quiropraxia, defender uma especialidade se você não é especialista? Não faz sentido. Então, não faz sentido nenhum. E outras coisas que são ruins, né, dentro da formação de pós-graduados em quiropraxia, fisioterapeutas, é o que falaram também. Eu acho ruim também que não tenha critérios. Antes, com a ANAFIC, tinham critérios. Então, o cara só dava aula quando ele tinha um mínimo de formação, né? Aí tu vê bem, o que acontece em faculdades é que em algumas faculdades, os pós-graduação, o indivíduo, o coordenador lá contrata um professor, que ele é especialista, ele manda o material por e-mail, né, arquivos, né, e daqui a pouco
ele é meio caro, contrata um outro professor, que ele é um fisioterapeuta especialista em traumatortopedia, e ele recebe a apostila do outro e passa a dar o conteúdo do outro, tu entende? E isso também é muito ruim, entendeu? Então, assim, muitas vezes o diplomado ou o pós-graduado, ele tem mais conhecimento do que um especialista titulado. Isso acontece por causa da formação individual daquele profissional. Agora, em função do comércio, do ganho financeiro, tá havendo loucuras, né? Tá havendo distorção geral, né? E o fisioterapeuta não tá muito nem aí, ele tá querendo, né? Tipo assim, o que é mais barato? Onde é mais barato? O que eu vou fazer de mais barato, entendeu? E tá fazendo qualquer coisa, isso é muito ruim, entendeu? E outra coisa, o profissional não quer ser exigido, ele não quer ser exigido. Então ele quer fazer os módulos e tá ok. Isso também é antiético, não é ético, né? O profissional, ele tem que passar por um processo de avaliação. Ele não pode ficar num sofá, numa zona de conforto eterna. Ele tem que se submeter a um estímulo estressor, ele tem que realmente aprender, ele tem que desenvolver um aprendizado. Então, isso é fundamental para ele. Hein, Pablo? Assim, eu quero deixar uma coisa assim bem clara, né? Talvez possa surgir questionamentos, né? Eu estando questionando um profissional não especialista à frente de uma associação que representa a especialidade. Eu não sou especialista COFITO, tá? Eu me neguei a fazer... Você é lá do censo, pelo MEC, né? Eu me neguei a fazer essa titulação do COFITO pelo simples fato de que eu não quero ter uma titulação assinada por um não especialista, não faz sentido. Eu dou exemplo assim, vamos pensar assim, que o reitor da faculdade, né, de fisioterapia, que vai assinar o teu diploma, ele tem a 4ª série só. Faz sentido? Um reitor de faculdade tem a 4ª série só? Não faz sentido. Faria sentido. E o pior é o seguinte, o pior é esse profissional, ele organizar toda uma prova. É claro que vai ter só questão de osteopatia, porque provavelmente as pessoas que organizaram, que foram elencadas, são osteopatas. E aí, o que acontece? Então, assim, vamos supor, o bombeiro está formando médico, entende? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, com base nisso... Assim, Rodelei, assim, ó, muita coisa no nosso país não faz sentido, é uma loucura. Eu estou impressionado. Entendeu? E as pessoas se acostumam a pegar o lado mais fácil, ao caminho mais fácil, menos resistente. Entende? Sim, é um absurdo. Sim. Essa questão, olha, então... eu fiquei sabendo de uma menina, isso há um tempo atrás, quando eu dava aula no pós-graduação, eu não dou mais aula, né? E essa menina, ela queria fazer um curso comigo, entendeu? Um módulo comigo. E ela foi na faculdade XYZ para fazer um módulo do pós-graduação comigo. Foi divulgado o meu nome, que eu ia dar disciplina, na época era Thompson, né? E chegou lá, ela me ligou, disse, reclamando, não é você aqui. Desculpa, mas como é que eu vou saber que estão usando meu nome? Então, resumindo, estavam usando meu nome, a minha apostila, e o professor era outro, eu nem fiquei sabendo. Entende? E aí a menina veio reclamar, que ela se sentiu lesada com isso, entendeu? O que eu vou fazer? Mas isso é uma coisa que é normal hoje em dia, é normal, entendeu? Sim. Não se respeita muito. Então, Pablo, em cima disso, você acha que com o descredenciamento da ANAFIC, do COFITO, a especialidade de quiropraxia para fisioterapeutas, ela perdeu qualidade? Ela perdeu totalmente identidade. Isso é uma coisa que eu vou colocar bem claramente. Porque é o seguinte, ó, eu não vou falar em qualidade, porque é agressivo. O que eu posso dizer assim, ó? Eu já tive alunos, né, que eram ótimos fisioterapeutas, né, mas eles não eram bons ajustando, eles não eram bons no diagnóstico de músculo esquelético para quiropraxia. Tu entende? Mas eles tratavam o paciente. Tu entende? Então, muitas vezes não é uma questão de qualidade, mas de identidade, entende?
E aí entra uma coisa antiética, que é o seguinte, eu vou usar um nome, né? Vou usar a quiropraxia só como um nome para fazer outra coisa, para poder atrair mais clientes. Isso para mim não é correto. Entendeu? E também não é correto com o cliente, o paciente que está recebendo um tratamento que não é o apropriado. Então, de certa forma, dentro da quiropraxia, faltou qualidade. Mas não é só questão de qualidade, é uma questão de identidade. Tá? Porque às vezes o profissional lá também atende com qualidade, com outras técnicas, né? E me diz uma coisa, o que você acha dos cursinhos de final de semana, os famosos cursos de extensão em quiropraxia? Olha, eu acho assim, ó, se um curso de fim de semana é legal, tá? E o profissional já é formado naquilo, entende? Vamos supor, um graduado que vai fazer um curso de Chiropractic Biophysics no fim de semana. Baixo, legal. Um fisioterapeuta que já é diplomado, já é pós-graduado, que ele vai fazer um curso no fim de semana para se aperfeiçoar, já teve uma formação integral, entende? Aí ele fazer um curso de extensão continuado para agregar horas para aquela formação pré-existente, muito legal. Agora, eu acho que é imoral só dar um cursinho de fim de semana para pessoas que não têm formação nenhuma. Que não estão ligados, né? Que não estão ligados a um programa de ensino continuado, entende? Uma coisa é uma pessoa que está fazendo um curso ligado a um programa de ensino continuado e outra coisa que está fazendo um cursinho só para depois dizer que faz quiropraxia com um módulozinho. Isso não é honesto. E você acha que um fisioterapeuta que não tem formação nenhuma em quiropraxia, não tem formação nenhuma, não tem nenhum conhecimento, você acha que esse profissional conseguiria entender o método de Gonstead ou de Thompson? Isso aí Ó, eu vou falar de Thompson, né? Tipo, de Gonstead também eu vou falar, cara. E, tipo assim, ó, eu vou falar uma coisa pra você, tá? Não consegue. Inclusive, eu recebo várias pessoas que vêm desses cursos, né? E eu não sei qual o professor, eu faço de conta que não sei, entendeu? Mas eles dizem, eu não aprendi nada, eu não consegui assimilar. Na hora do curso, tem uma coisa, sabe como é que a mulher que é assediada, aquela mulher que é abusada, ela tem vergonha de dizer que foi abusada. Tu entende? Então ela não vai prestar queixa na delegacia. Entende? E acontece a mesma coisa com o aluno. O aluno vai no curso, ele tá com vergonha de dizer que não tá entendendo. Entende? Ele tá com vergonha de admitir que não tá tendo uma boa manualidade, ele fica com vergonha. Então, tira foto, toda aquela coisa bonita, chama de mestre, mas na realidade o cara não aprendeu nada, entende? E depois que eu afiche que ele gastou um dinheirão e não serviu para nada, aquela técnica não tem aplicabilidade clínica para ele. E outra, quando tem aplicabilidade clínica, não é a técnica original, não é uma técnica certificada. Então, esse indivíduo não foi certificado porque ele não foi avaliado, ele não fez prova, ele não passou por um processo pedagógico. Ele passou por uma sessão pedagógica e não por um processo pedagógico. Ele não foi avaliado, ele não foi certificado. Uma coisa é participar de uma formação e outra coisa é ser certificado, ser credenciado, validado naquilo. E isso, muitas vezes, nem aquele professor que está ensinando, ou o Thompson, ou o Gonstead, ou seja lá que raio for, seja, né? Nem ele não foi. Nem ele passou por um processo. Eu conheci um profissional que disse que tinha ido nos Estados Unidos com amigo de não sei quem, que do pai, do tio, do irmão, e ele chegou aqui em Novo Hamburgo para fazer um curso de espino, foi o primeiro curso de espino para fisioterapeuta no Brasil, tá? Foi aqui, na minha sede ali. O que aconteceu? O cara abriu a apostila, ele chegou numa arrogância, né? E ele queria dar Gonstead. Um dia eu vou dar Gonstead, e de certo tá dando, não sei, né? Mas ele chegou, abriu a apostila, ele não sabia o que tinha ali, aquelas coisas na apostila. Ele não sabia, daí ele queria o PDF da apostila, porque estava muito pequenininho, porque ele não entendia. Você mas tu não fez estágio em Gonstead, cara? Então, assim, ó, tem muita coisa que isso aqui, ó, sabe? Papo furado. Papo furado. Então o pessoal mente, cara. Infelizmente é isso que acontece. E aí engana, as pessoas enganam, e aí é só caça-níquel, cara. Então assim, eu finjo que te ensino e você finge que aprende e tá tudo bem, na foto fica legal. Então, em cima disso aí, é possível
é possível, mesmo que a pessoa tenha já base de quiropraxia, né? Sendo bem sincero, mesmo que a pessoa tenha base de quiropraxia, né? Aprender Gonstead em um final de semana? Não é possível, tá? Olha, eu conheço profissionais que fizeram 10 módulos de Gonstead. Gonstead é intermediário, é básico, intermediário e avançado, entendeu? Não, mesmo que tu tenha uma boa base, tu não consegue em 3 dias aprender ou em 6 dias aprender. Ou bem dominar a técnica de Gonstead e montar um consultório de Gonstead e atender especialidade. Não consegue. Sendo bem sincero, não consegue fazer. E outra coisa, eu já recebi propostas para ensinar, eu neguei as propostas, não vou ensinar, porque é o seguinte, ó, quando eu disse que tem que ser carga horária X, Y, Z, o cara lá do Rio de Janeiro disse assim para mim, mas vamos fazer um pouco abrasileirado. Eu disse assim, ó, não quero fazer abrasileirado. Eu disse assim para ele, então eu prefiro me retirar disso, e era isso. Entendeu? O que você acha do método Matheus de Souza? Cara, eu vou falar assim, o que eu penso essa pergunta foi muito boa, hein? Essa eu não esperava. Mas assim, ó, essa saiu daí da árvore de Natal, né? O que eu acho do método Matheus de Souza? Presentinho. O método Matheus de Souza é um método interessante de terapia manipulativa, principalmente para atendimento de gramado, entende? Eu acho que basicamente é um método esportivo, é um método bem simples, inespecífico. Muitas técnicas ali não são próprias da quiropraxia, tá? Não são próprias, não tem listagem, não tem... Nem todos os quiropraxistas trabalham com listagem, quero deixar claro isso, nem todos trabalham com isso, tem vários métodos de quiropraxia, mas assim, é um método de quiropraxia que é um método que tem algumas técnicas de quiropraxia, entende? E remonta a história de como esse profissional foi formado, e era um profissional com grande manualidade. Mas eu te digo assim, são técnicas que faz muita força, são técnicas inespecíficas, são técnicas, se a pessoa tem uma boa manualidade, tem uma boa resolutividade ainda, entende? Mas não são técnicas, digamos, que tu num consultório de quiropraxia bem equipado, tu vai utilizar. Eu não utilizaria, por exemplo, um lift-top, por exemplo, nem sei fazer mais lift-top, cara, porque eu não uso. Quem tem um NITS não vai usar um lift-top, entende? Nunca, entende? São técnicas de fazer muita força, são técnicas que mais os osteopatas usam, entendeu? São muitas técnicas que são usadas por osteopatas, algumas são incomuns entre o quiropraxista e o osteopata, né? E são técnicas que, digamos assim, não são tão precisas, entendeu? Não são tão precisas, mas são muito boas. E elas estão no escopo do quiropraxista. Tem que falar a verdade. Aquelas técnicas estão no escopo, mas não são próprias, exclusivas do quiropraxista. São técnicas do fisioterapeuta manipulativo, do osteopata, do quiropraxista. Enfim, são técnicas manipulativas, mas não é um curso de quiropraxia. Não preenche a formação de quiropraxia, nem a cova do dente. Entendi. Então, sigamos adelante. Diante de tudo isso aí, né, de cursinhos de extensão, cursinhos de final de semana, fisioterapeutas querendo custo-benefício, né? Tá certo que o benefício não traz muito, mas de baixo custo, com cursos aí com carga horária aí de 30, 40 horas, né? Como o curso de Matheus de Souza. Não seria mais interessante, Pablo, a fisioterapia ter uma especialidade de fisioterapia manipulativa, já que é uma especialidade já consagrada do fisioterapeuta fora do Brasil, mas dentro do Brasil nós não temos essa especialidade. Com certeza, eu acho que assim... Que assim, ó, perdeu-se. Você não sabe a história, eu vou te contar a história, tá? Sabe por que surgiu o curso de quiropraxia Lato Senso aqui, que foi a graduação parcial em Novo Hamburgo? Sabe por que surgiu? Tu não sabe isso, ninguém sabe isso. Sabe por quê? Porque um dos meus professores aqui, né, e conhecidos aqui que são graduados hoje, né, alguns eram fisioterapeutas. Opa.
Só um minutinho aí. Saudar aí o presidente da ANAFIC, o Dr. Juliano Romani, aí, que acabou de entrar na sala. Opa, aí. Seja bem-vindo, Juliano. O Juliano é o nosso. É o viajante do tempo, ele não é o Juliano, é o Oakley Smith. É o Oakley Smith. É um cara que foi referência também, fez parte da minha formação aí em quiropraxia também. É um cara sensacional, está fazendo um trabalho fantástico aí à frente da ANAFIC. Seja bem-vindo. É isso aí. É isso aí. Então é o seguinte. Fisioterapia manipulativa. Eu vou te explicar o que aconteceu. Na década de 90, tá? Alguns fisioterapeutas aqui de Novo Hamburgo, eles queriam fazer uma formação de técnica de fisioterapia manipulativa, aprender a manipular, né? Eles queriam manipular. Sabe o que aconteceu? Eles entraram com um pedido no Conselho Regional da Fisioterapia para autorizar a conduta de manipulação. Tu sabe o que o Conselho disse? Que isso não é do fisioterapeuta. Pois a gestão atual da época disse que não era a atribuição do fisioterapeuta manipular. Isso foi na década de 90. Resumindo, por causa disso, eles ligaram para a Palmer. Eles foram lá na diretoria da Fevale, ligaram para a Palmer e pediram assim, olha, vamos trazer a quiropraxia para o Brasil aí, porque que o fisioterapeuta não pode manipular. Você entendeu isso? Aí que surgiu. Entendeu? Aí que surgiu. E essas pessoas eu conheço. Entendeu? Eu acompanhei todo esse processo. Então, na realidade, foi uma demanda comunitária que trouxe o curso da Palmer. Foi uma demanda da comunidade dos profissionais. Os profissionais fisioterapeutas que eles competiam, sabe com quem que eles competiam? Com os bons setters aqui da colônia alemã. Que aqui é a colônia alemã, né? Tinha os arrumadores de osso. E os fisioterapeutas viam os arrumadores de osso e tinha bons resultados. E eles não podiam fazer isso, porque o conselho não achou adequado. E aí o que aconteceu? Eles trouxeram a Palmer. Foi por isso? Então tu tem noção agora do que é? A coisa o buraco é mais embaixo, entendeu? Então, assim, é complicado. Fiquei sem palavras diante disso. Né? Então daí o COFITO foi correr atrás do prejuízo e fez uma resolução aprovando a especialidade de quiropraxia daí em 2000. Sim, mas eu acho assim, vamos supor que exista a especialidade de osteopatia, existe a especialidade de quiropraxia, também pode existir especialidade de fisioterapia manipulativa, ou se regulamenta a quiropraxia de uma outra forma, pode existir a especialidade de fisioterapia manipulativa de qualquer jeito. Eu acho que é uma perda de tempo não haver especialidade de fisioterapia manipulativa. E assim, nós temos a IFOMT, que é um subgrupo da Organização Mundial de Saúde. Então, poxa vida, eu acho que tem que haver isso, né? Eu acho que é fundamental. É interessante, né, Pablo? Porque a gente... Porque é o seguinte, o que acontece? O que acontece, Roderley, que tem que acabar entendendo que fisioterapia manipulativa é uma coisa e quiropraxia é outra. Com certeza. E a fisioterapia... Dentro da fisioterapia manipulativa, tu tem lá... O que tu tem? Tu tem o Kaltenberg, tu tem o Mackenzie, tu tem... Cara, tu tem o Maitland, tu tem o Mulligan, né? Tu tem o pessoal que trouxe informação do Cyriax, tu tem o OMT, Orthopedic Manual Therapy, tu tem muita coisa legal, que é resolutiva também. Fisioterapia manipulativa. Né? Exatamente, então assim, eu acho que aí você tem um crescimento muito bom também. Eu acho que deveria ser, isso é sensato, entendeu? E assim, uma coisa que eu acho que eu acho interessante comentar, tá, Roderley, que assim, alguns colegas da Quiro chamam assim os físios de charlatões, né? E eu acho isso muito, não é errado, eu acho muito errado, entendeu? Porque não significa que o fisioterapeuta, ele é especialista, ele é um charlatão, porque ele está seguindo uma resolução, ele acredita naquilo, entende? Então ele não é um charlatão, entende? Então isso é algo assim, não, todos têm uma visão, né?
Eu acho assim que tem que regulamentar a quiropraxia. Eu acho que tem. Eu já sou especialista, vou ser graduado. Agora tem que regulamentar, entendeu? Agora, exatamente ali o que o Marco falou ali, ó. Com tem muito certeza. fisioterapeuta que vem de terapia com quiropraxia. É real. E isso é desonesto, entendeu? Isso é desonesto. Com certeza. Diz aí, Pablo, a gente já falou um pouquinho acerca disso, mas o que realmente te motivou a cursar a graduação em quiropraxia? Eu vou dizer, Rodelei, o que me motivou, né? Eu já tinha feito vários cursos fora do país, né? E me motivou muito a possibilidade de sair fora do país e também, assim, ó, desafio, né? Eu não tinha mais nenhuma barreira para vencer, então era a próxima barreira, entende? E me deu um estalido, cara, de uma hora para outra, assim, eu vou lá fazer um aproveitamento. Do nada, cara, entende? Então, cara, eu vou te falar o seguinte, me ajudou bastante eu ter a ANAFIC ter descredenciado, eu me desencantei um pouco com a situação da política aí, me ajudou bastante, entendeu? Mas eu fiquei com a minha mente, eu estava muito focado nisso e daqui a pouco, assim, quando eu me desprendi disso, eu disse assim, vou fazer outras coisas, vou tentar inovar, vou viver diferente, vou enxergar diferente. E aí, eu não tinha o que fazer, eu fiz isso, eu tinha que ocupar minha mente. Porque quem me conhecia na época da ANAFIC sabia que eu trabalhava muito pela ANAFIC. Né? E assim, ó, me dedicava muito para a ANAFIC. Então, na realidade, o tempo que eu deixei de usar nisso, eu acabei empregando em outra parte. Entendi. E você está gostando da sua vivência como acadêmico aí, já praticamente indo para a terceira? Eu estou gostando bastante, cara. Gostando bastante. Eu digo assim para ti, não me arrependo de nada, entendeu? Não me arrependo de nada nessa vida. Eu acho tranquilo, né? Eu vejo assim que, como eu digo, eu tenho algumas resistências, né? Eu sei que assim, ó, eu não vou mudar a cabeça das pessoas, né? E as pessoas vão pensar o que elas querem pensar, entende? Então é como diz assim, eu não vou ficar tirando pedra em cada vira-lata que late na esquina para mim. Eu vou seguir meu caminho, entende? Agora é lastimável ver como as pessoas pensam, né? Mas aí, vamos falar no próprio BJ, né? O próprio Didi Palmer, o que eles dizem a respeito disso? Que você tem que aprender a pensar. E algumas pessoas não aprendem a pensar. Né? E que pensar requer prática, da mesma forma que se aprende a cantar. Então, se você treina para cantar, você também tem que treinar para pensar. E o exercício da lógica, do silogismo, é algo fundamental para exercer um bom pensamento. E também se colocar a todo momento à prova, considerar a possibilidade que você esteja errado falando. Muita gente não sabe fazer isso. Né? Então, isso é fundamental. Entendi. Falar um pouquinho aí também, para a gente já ir caminhando aí para os finalmente, né? Estou cursando a formação em osteopatia, né? Estou encantado com essa formação. Eu só quero mandar um abraço para o Anderson Tedesco aí, que entrou lá de Concórdia, né? Eu fiz um trabalho interessante com a indústria dele, o Anderson Tedesco está ali, lá da Vida Mais Colchões. Um abraço pro Anderson, tá? Tudo de bom, tá? Mas, e aqui, pode continuar falando de Curitiba aí, pode tocar ficha aí. Então, falar um pouquinho, né? Porque como o tópico também era a quiropraxia, mas também a fisioterapia manipulativa, né? E a osteopatia, né? Que é aí um mundo aí que eu tô entrando, né? Osteopatia também é ciência, arte e filosofia, embora muitos não desconheçam, né? É muito pouco conhecido ainda a osteopatia dentro do Brasil, né? É muito pouco difundida, mais no meio dos fisioterapeutas, e é claro que os fisioterapeutas osteopatas que vão fazendo a clientela deles, e daí os clientes passam a saber o que é osteopatia. Mas até erroneamente, né? A maioria dos clientes diz que está indo fazer quiropraxia, mas no caso é osteopatia, né? Porque a quiropraxia virou sinônimo de pop sound, de cavitação.
E isso é equivocado, não é isso, né? Mas eu te fazer uma pergunta, tá? Você que estuda a osteopatia, tá? Isso é interessantíssimo, né? Que você responde o pessoal ali. Como é que começou a osteopatia? A osteopatia começou com manipulação articular? Não, na verdade, a osteopatia, né, como é muito dito e a maioria, né, não sabe, começou com o Andrew Taylor Still, tá? E o que a história diz que conforto, né, cervical, começou assim, ele tinha um desconforto cervical, que um belo dia ele foi deitar e fez uma suspensão da cervical dele, né, e isso aliviou, né, e ele dormiu e aliviou o desconforto, né, ele ainda jovem ainda, né, não era nem médico ainda, e que a mãe não sabe, o Still, ele não é médico de formação, ele foi um médico empírico, ele aprendeu a medicina com o pai dele. Né? Mas assim, o Rodelei, 90% dos médicos naquela época era assim mesmo. 90% dos médicos naquela época era assim mesmo. Sim. Tá? Ele não deixava de ser médico. Ele era médico e ele tinha licença. Mesmo se ele não tinha o bacharelado, não tinha a formação, ele tinha licença para exercer medicina. Ele era médico. Sim. E ele atuou na guerra, né, com a medicina que ele tinha aprendido com o pai dele. E depois teve um surto, uma pandemia, onde ele perdeu os filhos dele, e ele mesmo como médico, ele não conseguiu resolver isso, ele se sentiu inútil enquanto médico para resolver esses problemas, então ele passou a ter um olhar diferente, né, para o sistema. Mas assim, você perguntou acerca de ajustes. Ao contrário da quiropraxia, a osteopatia não nasceu com ajustes. Na verdade, não tem nenhum registro do Still fazendo uma manipulação articular ou um ajuste articular. Não tem nenhum registro dele executando essas técnicas, né? É claro que cada um defende o seu, né? Eu estou cursando lá e a gente, em conversas, né, chegou a essa conclusão que, na verdade, as manipulações, os ajustes articulares, né, tem uma vertente que diz que veio da quiropraxia para a osteopatia. Entendeu? Não vou defender 100% essa tese, mas dentro da própria osteopatia tem profissionais que dizem isso. E quando você para pensar acerca de registros, realmente não tem registros do Still executando manipulações articulares ou ajustes articulares. Né? A quiropraxia ela começou praticamente quase com a mesma época, mas foi identificada e ganhou a nomenclatura alguns anos depois, né? E equivocadamente associam a criação da quiropraxia de que o Palmer aprendeu com o Still a quiropraxia. Isso é uma inverdade. Né? As duas têm muitas similaridades, né? Tem muitos que dizem que não, a osteopatia ela trata o indivíduo completo, mas são profissionais que estão equivocados, eles não conhecem os dois lados da moeda. Né? A formação em osteopatia ela tem três bases, né? Que é a osteopatia estrutural, que tem as manipulações músculo-tendíneas articulares, né? Mobilizações neurais. Tem a visceral, que vai trabalhar as disfunções viscerais, e tem a craniana. Né? Essa seria a base completa de uma formação em osteopatia. Algumas têm postural ou informativa, que são outras vertentes da quiropraxia que está expandindo. Né? Mas, assim, a osteopatia ela trata praticamente as mesmas coisas que a quiropraxia trata.
Só Sim. que muito osteopata, equivocadamente, você vê alguns vídeos, né? Qual a diferença entre osteopatia e quiropraxia? Acha que quiropraxista só é um instalador, que quiropraxista só instala... Isso é muito comum. Isso é muito comum, tu vê. Fisioterapeuta querendo definir osteopatia e quiropraxia, ou definir quiropraxia e fisioterapia, diferenciar. E também é interessante quando um quiropraxista tenta diferenciar a quiropraxia da fisioterapia. Muitos são treinados e ensinados a dizer que a quiropraxia é de primeiro contato e a fisioterapia é reabilitação, ou seja, prevenção terciária. E que também é um equívoco, né? Então, na realidade, é muito interessante a construção do conceito de forma participativa entre as partes e não uma pessoa construir um conceito baseado na sua própria experiência apenas. Sim. Então, Pablo, daí, em cima disso aí, eu quero fazer algumas perguntas, né? Lá vai, hein, de cara. similaridade da osteopatia e da quiropraxia. Você é um profundo conhecedor aí da quiropraxia, já atua há alguns anos, né? É um pesquisador, foi buscar a fundo a base filosófica e história da quiropraxia, né? Na minha opinião, é um das pessoas que mais conhecem essa parte que muitas pessoas descartam, né? A história e a filosofia, né? A quiropraxia sem filosofia não é quiropraxia, essa é a minha opinião. Você acredita que uma estrutura, né, governa uma função? Olha, vou tirar uma carta da manga, tá? Como eu sou acupunturista também, eu vou falar o seguinte, ó. A gente chama amor perdido em 7 dias aqui, né? Então, eu vou falar uma coisa para você. Tanto a estrutura governa a função, quanto a função protege a estrutura. Se você entende isso que eu falei. Existe uma forma de falar isso pela acupuntura também. Eu não vou mencionar, porque é outra linguagem. Mas, na realidade, a estrutura está relacionada com a função. Então, a pinça digital é uma estrutura anatômica e ela está relacionada com essa função. Mas, da mesma forma, se eu não houver mais a função de pinça digital, haverá o comprometimento da estrutura. Então, a função, a perpetuação da função promove a manutenção da estrutura, ou seja, o exercício da função protege também a estrutura. Então, as duas coisas são válidas. E a quiropraxia acredita nisso? A quiropraxia não desmente isso em forma alguma, mas não é o foco, do nosso estudo, né? Mas ela não desmente isso, ela comenta isso em algumas obras, né? Mas ela isso não é o foco do nosso estudo. O foco do nosso estudo, né, num contexto geral, né, vamos falar 100 anos atrás, 125 anos atrás, digamos, fazer com que o corpo se cure, né? A força que fez o corpo, cura o corpo, e através da função do sistema nervoso. Desculpa. Então, vou fazer um link. Você já falou, eu tô citando aqui os princípios da quiropraxia, tá? Então, o primeiro princípio da quiropraxia é que a estrutura governa a função e de que a função tem influência sobre a estrutura, tá? Eu também, como atuo dentro da quiropraxia, para mim, quando eu ouvi, né, essa primeira, né, regra da osteopatia, essa primeira lei da osteopatia, puxa, eles estão falando de quiropraxia, porque a gente atua, né? São conhecimentos em comum, né? Assim, da filosofia. São conhecimentos na realidade, a filosofia grega está em comum entre as duas. Entende? A filosofia, os humores, né? A filosofia do vitalismo, o neovitalismo, que a gente chama de neovitalismo, ele está nas duas. As duas têm neovitalismo. Então, e em cima disso, como você falou, que a quiropraxia, o fundamento da quiropraxia é levar o corpo a se autocurar, né? Esse é o segundo princípio da osteopatia. Esse é o segundo princípio da osteopatia. Exatamente. É hipocrático, né? É hipocrático. Sim.
Então, por isso que eu digo que quando as pessoas comentam as diferenças da quiropraxia para com a osteopatia, quiropraxistas falando sobre a osteopatia sem conhecer a osteopatia e osteopatas falando da quiropraxia sem conhecer a quiropraxia, eles falam em termos de técnicas, mas eles não se atêm às filosofias, né? A base de cada um, o que cada uma trabalha e atua, né? A segunda, né? E essa segunda é uma base da quiropraxia, se não é a base da quiropraxia, que é a unidade do corpo, né? Quando eu ouvi sobre a unidade do corpo, por que é um princípio da osteopatia a unidade do corpo? Unidade do corpo, porque se eu tiver uma unha encravada, o meu corpo inteiro vai sofrer. E dentro dessa unidade do corpo, né, ele tem a teoria do segmento facilitado, né, do Irving Corr, né, e para mim o Irving Corr foi buscar essa teoria do segmento facilitado dentro do complexo subluxação vertebral, né? Que a base disso são as disfunções dentro de um metâmero. As disfunções dentro de um metâmero, né, que acometem tecidos neurais, tecidos vasculares, podem repercutir local ou à distância, né? Nos tecidos neurais de comando, vai repercutir, vai levar informação alterada para uma víscera, vai levar informação alterada para um membro e vai levar a uma disfunção, né? E a unidade do corpo, ela prega isso. E quando eu vi isso, eu falei assim, nossa, o cara está falando de complexos subluxação vertebral, né? E aí que eu digo que quando um osteopata compara a quiropraxia com a osteopatia, sem olhar para os princípios, né, de cada uma, ele não consegue, ele faz uma avaliação equivocada das duas, né? E a última, que é a famosa lei da artéria de Still, né? Que um segmento bem nutrido, bem vascularizado, né? Ele tem a capacidade de se autorregular, de se curar, né? E um segmento... A cura está nos líquidos, no sangue, né? Sim. E dentro da quiropraxia, a gente sabe que quando a gente busca a correção de uma disfunção, também a base é que essa disfunção seja melhor nutrida e mais bem vascularizada, liberando também os pulsos neurais que estão bloqueados, né? No entanto, é o seguinte, ó, nós estamos falando da filosofia mais antiqua, né, mais longínqua dessas duas ciências, né, da quiro e da osteo. Mas aí que foi o pulo do gato da quiropraxia. O pulo do gato da quiropraxia foi que, enquanto toda essa filosofia é semelhante, né, mas enquanto a osteopatia desenvolveu a lei da artéria, a quiropraxia desenvolveu a lei do nervo, entre aspas, né? Lei do nervo não existe, né? Mas a lei do nervo. Só que a lei do nervo, ela tem uma certa supremacia, né? Por quê? Porque tu não és uma artéria, tu és um nervo. Então, o que é primário em ti é o teu sistema nervoso. O teu encéfalo é primário. E até mesmo a artéria é controlada pelo nervo vasorum, embora haja também o vasinervum, né? As artérias, por menor que sejam, elas são controladas pelo sistema nervoso. Então, na realidade, aí foi um pulo do gato, né, na quiropraxia, na filosofia antiga, porque antiga. Na realidade, a filosofia mais contemporânea, né, da quiro e da osteo, elas já também voltam a se mesclar. E se nós pensar em 9 componentes, né, o modelo de 9 componentes, ele considera a questão vascular. Dentro da quiropraxia, o modelo de 9 componentes, ele considera a questão vascular também. Tecido conjuntivo, etc. Então, na realidade, hoje as duas consideram todos esses fatores que estão muito mais elaborados hoje, né? Sim, sim. E assim, mas lá no início, né? E o primeiro livro que falou sobre essa diferença foi o livro
da tríade, né? Oakley Smith, Manora Paxson e também o Solon Massey Langworthy, que falou justamente da diferença entre na filosofia, né? Lei da artéria e lei do nervo, né? E diferenciando a quiropraxia da ósteo. Naquela época, né? Mas isso foi em 1906. Sim. 1906 que foi feito esse livro. Então, esse livro foi escrito em 1906. E esse livro, ele teoricamente foi usado no julgamento do Morikubo. Alguns dizem que não, outros dizem que sim. O Chegetaro Morikubo, que era um japonês, olha só o japonês, ele era amigo do Palmer, do Didi Palmer, e ele montou um consultório digamos ali, numa galeria, onde tinha um osteopata. Só que os osteopatas eram médicos, e ele era quiropraxista, ele era não médico. Tu sendo osteopata nos Estados Unidos, desde aquela época, tu era considerado médico. E ele não era não médico. O que aconteceu? O concorrente dele denunciou ele por exercício ilegal da medicina. Porque osteopatia era medicina e, como ele manipulava, então ele estava praticando medicina. E aí, teoricamente, né, tem gente que diz que sim, que não, que esse livro já foi usado na defesa do Shigetaro Morikubo, mas, né, ele foi absolvido, tá? O Shigetaro Morikubo foi absolvido. Então, e assim, a quiropraxia trabalha com tecido músculo-tendíneo? Trabalha. A quiropraxia trabalha com articulação? A quiropraxia trabalha com sistema visceral? Não. Muito pouco, é 1%, menos de 1%. Indiretamente. Né? E a quiropraxia tem craniana? 1% também. São áreas que não são consideradas mainstream, são áreas que são, tá? Existe, por exemplo, a quiropraxia craniana é 1, 2%, é muito pouco que se trabalha, entendeu? Sim. Então, por que eu fiz essas perguntas? Para as pessoas entenderem, que vão ver esse vídeo depois, entenderem realmente quais são as diferenças, né, entre uma técnica e outra. Né? Sem aí você coloca assim, aí, Rodelei, você coloca assim, 1% de visceral, menos de 1%, e numa prova de especialista, 50%. Não é? Então é isso aí, Pablo. Eu acho que foi uma conversa aí, uma prosa aí bem construtiva, né? Vou ver se eu não lembro se eu coloquei para deixar salvo esse vídeo, depois eu vejo ali, né? Para a gente deixar isso aí para que as outras pessoas possam. Salva aí, né? Salva, bota no YouTube depois também, né? E parabéns, tem que continuar com isso, tá, Rodelei? Vai seguindo aí com as lives, né? Vai entrevistando as pessoas, vão batendo papo sobre tudo isso, né? Isso, vocês têm que mastigar isso, vocês da Anaflic aí têm que mastigar isso. Parabéns, eu fico à disposição para dar a minha opinião aí, sempre falando que eu tenho que falar sem medo, né? A professora Magali Pils está aí, entrou ali. Tudo bem, professora Magali? Tudo tranquilo? Já estou terminando, a professora Magali é da Fevale, hein? Legal. Entrou ali para me espiar um pouquinho. Mas pegou só o amém aí da história. Então, Pablo, obrigado por atender aí ao chamado aí da Anafic também, né? Você é uma referência para a gente aí dentro da quiropraxia, dentro da fisioterapia manipulativa e como um fisioterapeuta, né, de alto padrão aí em atendimentos aí resolutivos, né? Sucesso aí na empreitada aí, e a gente vai ter aí um fisioterapeuta e quiropraxista de ponta aí, nos representando aí. Valeu, meu amigo. Um abraço em tudo de bom. Um abraço a todos, bom final de semana e até mais.